para João capítulo 5, versículo 39. João capítulo 5, versículo 39. Esse versículo é citado em alguns estudos nossos, mas hoje ele vai ser o principal aqui, o ponto de partida. João 5,39, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então ele está convidando você, como ele convida a mim, ele convida a todos nós, para examinarmos as Escrituras, prestarmos mais atenção naquilo que está escrito. Por quê? Primeiro diz assim, que vós cuidais ter nela a vida eterna. Quando falamos vida eterna, nós pensamos vida sem fim, por exemplo, né? Não, é a própria vida de Deus. Essa palavra no grego é zoé, é a própria vida de Deus. Aqui está a própria vida de Deus, como a nossa também. Dr. T.L. Osborne, escrevendo Curar Enfermos e Expulsar Demônios, ele fala sobre esse versículo, ele diz que aqui tem a vida de Deus para nós e tem a nossa própria vida. Nós nos descobrimos nas Escrituras, quer dizer, nós nos achamos nas Escrituras, como você encontra Deus nas Escrituras. Um pouquinho mais, vamos à frente. Vamos aqui no João capítulo 10. Parece uma repetição, mas não é. Olha o que ele vai dizer. João 10, 10. O ladrão, está falando de quem? Quem é o ladrão? Diabo, você está afiado, né? E assim, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. Quer dizer, atrás de tudo aquilo que mata, rouba e destrói, está a mão do diabo, está uma ação do diabo ali. Mas veja o final que ele diz. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E quando nós falamos de vida abundante, nós pensamos sempre em quê? Prosperidade, grana, né? Vida abundante. Bem, não quer dizer que não esteja fora, mas é muito mais do que isso. É a própria vida de Deus, irmão. É a natureza de Deus, ou o tipo de vida que Deus tem para nós, que nós vamos ter aqui nas Escrituras. Então, examinando. Não só examinar. Veja João, olha como é que o João fala do assunto. 3,16. Vou lá e volto no João. 3,16. Esse é o versículo que é tão conhecido no meio evangélico, né? Ou mais conhecido talvez. Deixa eu mexer aqui um pouquinho. 3,16. Ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando eu falei que parece uma contradição, não. Quem frequenta aqui a igreja conhece bem que Deus não tinha um homem lá no céu, por exemplo. Deus não tinha um bebezinho. Não. Deus, quem no céu? Deus enviou a sua palavra se fez carne e habitou entre nós. Quando a Maria recebe a visita do anjo, que o anjo diz para ela que ela seria mãe, que ela engravidaria, ela disse, mas como? Eu nunca fui tocada por homem algum, eu tenho um compromisso com um homem, com José, mas ainda não nos tocamos, ainda não sou esposa dele, ainda não me tornei mulher dele. Aí o anjo diz, mas virá sobre ti o poder de Deus, e a sombra do Altíssimo te cobrirá. E a Maria disse uma coisa importante, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então, Jesus é a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então, Deus não tinha um homem no céu, Deus não tinha um bebê, Deus tinha a própria palavra. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Ainda no João, para depois sair um pouco do João, capítulo 10, versículo 28. Um pouquinho na frente, João 10, 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Vou ler o 27, que eu falei no meu esboço, para você entender. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então, quando você ouve a palavra, que você tem a vida de Deus entrando na sua vida, o diabo não consegue mais roubar você. Não consegue mais matar você, destruir você. Naquele setor onde você tem a palavra, você se torna invencível. A palavra é essa. Invencível. Você pode ser até tentado, por exemplo, no pecado. O diabo pode trazer a tentação que for. Você que tem a palavra que diz, Romanos 6, 2, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele?
Então, todas as vezes que vem qualquer tentação pecaminosa, você responde com o quê? Com essa palavra, com a palavra de Deus. Eu sou morto para pecado. Então, a palavra é o tipo de vida que nós temos, que nós devemos de ter. E ela está nas Escrituras, ela está aqui, você não vai encontrar em outro lugar. Romanos, agora sai um pouquinho, estou dando aparentemente a mesma coisa. Já ouviu alguém falando, nadou e não saiu do lugar? Já aconteceu isso com você? Não sei se você... Eu fui criado perto de... Não, perto não. Fui subúrbio, mas era o estado lá, a cidade tem praia, o Rio, né? E quando o pai ensinava você que queria nadar, você mexia tanto com o braço assim, vai, né? E você pensa que está saindo do lugar. Quando você olha, você não saiu do lugar, irmão. O máximo que você fez foi a onda que te levou um pouquinho mais para frente ainda, e você está crendo que está arrasando, né? E vai, joga assim, olha, joga o braço para cá. Quando você vier o braço para cá, você faz assim, e ao mesmo tempo você bate as pernas e vai batendo. Aí você vai, e faz maior sacrifício. Daqui a pouco você olhou, e aí o pai sente, nossa, você está bem. Você não saiu do lugar, irmão. Saiu quase um pedacinho, estou quase não saiu do lugar. Mas vamos sairmos sim. Você vai ver, é Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas não é o nosso caso. Por quê? Porque nós conhecemos a vida eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós não aceitamos o pecado, que é a desobediência à palavra, nós ficamos com a palavra. Aqui está a vida de Deus. Então, nós temos que adentrar nas Escrituras. Se queremos ter, eu estou falando, só falei do pecado, mas poderia falar da doença, da enfermidade. Uma pessoa perguntou, olha a pergunta da pessoa, ela fez assim: como é que eu faço para ter uma velhice sem doença? Esse é um sonho de todos, né? Não é verdade? Mas pode, na palavra de Deus. E sempre que aparecer, você resiste, né? Não aceita em nome de Jesus. Não quer dizer que se você ficou doente, não venha ao médico, vai. Até brinquei, eu falei que todo mundo vai ao médico quando está, mas deveria ir ao médico para não ficar doente, mas realmente ninguém tem essa visão, né? Por isso essas medicinas modernas hoje, eles ensinam isso, que a pessoa deve ir ao médico não quando está doente, deve ir ao médico para não ficar doente. Aí o médico vai dar, se o corpo está precisando de alguma suplementação, ele vai dar. Bem, não é minha praia, é praia deles, estou falando aí que nós vamos ouvindo, é assim que a pessoa deve fazer, então ela deve se cuidar. Mas nós ainda temos a oração, que devemos sempre apresentar o nosso corpo a Deus, e sentindo qualquer anormalidade, você diz, não, está amaldiçoado, porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. E pode e deve ir ao médico também, não é problema algum. Aí vai até mesmo quando sentir que está faltando alguma coisa. Mas então, e no pecado, sempre que sentir algo fora da palavra, você não fica você não aceita aquilo. Aí vai lá para frente agora, vamos para Hebreus. Como é que eu consigo isso? Hebreus 12, 2. Esse é outro conhecido nosso. Agora vamos começar a sair do lugar, né? 12, 2. Olhando para quem? Para Jesus, autor e consumador da fé. Quem quer ter essa vida de Deus, tem que examinar as Escrituras. Veja o que Jesus vai falar no final. Eu não saio daqui não, que eu vou ler com vocês ali o João 5,39 para voltar para aqui. Volta rápido para mim, João 5,39. Que ele diz assim: examinar as Escrituras, porque vós cuidaste ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então você consegue ter a vida de Deus examinando as Escrituras e sempre olhando para Jesus. Por isso que eu falei, parece que não saiu do lugar, que é olhar para a palavra. Sempre olhar para aquilo que Deus diz. Aqui está a nossa fé, o autor e consumador da fé. Nós vamos ver o Pedro, o apóstolo, entrando no templo, naquele caso da pessoa que era paralítica. Volta para Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Voltando um pouquinho. Diz assim: e Pedro e João, deixa eu ver aqui que tiraram meu negocinho aqui que eu pedi, o rapaz da semana, eles trocaram o rapaz que ajuda aqui, mas aí, pode deixar aqui agora, depois só no outro culto, né? Nesse culto, agora não dá tempo. 3,16. 3, no 1 até o 6. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração à nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta
do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo. Aí, sem querer aqui, entenda, espiritualizar a palavra, as pessoas devem ver que você entra no templo, irmão. As pessoas devem ver que você tem uma comunhão com Deus. E às vezes as pessoas não estão vendo isso. O marido talvez não vê isso na esposa. A esposa não vê isso no marido. Talvez é frequentador de uma igreja. Não fica escandalizado comigo. Às vezes é até pregador do evangelho. Mas não vê aquela pessoa em comunhão com Deus, entrando no templo. Quer dizer, em comunhão com o Senhor. A rainha de Sabá, lá no segundo livro de Crônicas 9, só como lição de casa, ela reparou isso. Ela ouvia falar de Salomão, mas não acreditava não. Que tinha um homem que tinha tanta sabedoria como aquele. Um homem, entenda bem, que era abençoado por Deus com riquezas. E ela não acreditava. Ela disse, eu vou fazer uma visita para ele. E ela foi. E ela chegou a fazer uma opção de perguntas para ele. Disse que ele era muito sábio. Ele respondeu todas as perguntas. Ela ficou pasmada. Mas ela começou a reparar realmente a prosperidade até dos homens que trabalhavam para ele. Trabalhavam com ele. Mas o que chamou mais a atenção dela, como é que ele subia e descia na casa de Deus. Quer dizer, a comunhão que ele tinha com Deus. Ela disse, rei, olha, eu ouvi a tua fama na minha cidade, mas eu não ouvi não na minha terra. Até que vim, e os meus olhos viram. Olha, e não me contaram a metade, sobrepujaste, que é superaste, em muito o que eu ouvi de ti. A mesma coisa, as pessoas não creem que existe uma pessoa, entenda bem, que não vai viver no pecado. Então, às vezes, até nos testam, até trazem alguma coisa diante dos nossos olhos, para ver qual é a sua reação. Às vezes provocam você, entende? Provocam você para ver se você vai reagir como qualquer um, não leva desaforo para casa. Eu sou homem, né? Um homem no sentido genérico, quer dizer, eu tenho sangue na veia. Não, não. As pessoas devem notar que você tem comunhão com Deus. E ele notou aqui o Pedro e o João entrando no templo para oração. E Pedro, e assim, e vendo Pedro e João que andando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pessoas vão pedir algo para nós, talvez não esmola, mas uma oração. E talvez nunca alguém nos pediu oração. Nunca alguém nos pediu algo espiritual. É profundo. Aí diz assim, e Pedro com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Isso tem me chamado muita atenção. O que eu tenho para dar ao povo? O que eu tenho para dar às pessoas? Às vezes nós temos que dar, irmão, amor. As pessoas esperam ódio de nós. Esperam reação violenta quando somos afrontados, quando somos xingados, não é verdade? Mas às vezes estamos tão desligados de Deus, não é que não somos de Deus, não. Não é que a pessoa não é de Deus, mas andamos tão desligados que a nossa reação é de qualquer outro. Não leva o desaforo para casa, ele briga, mas não esperava receber isso de você. O que ele esperava receber de você? O que ele receberia de Jesus. Eu não tenho prata nenhuma, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus. Em nome dele, é na ordem dele. A missão dada por ele. E a igreja de Cristo esquece isso. Mas por quê? Porque ela não examina as Escrituras. Porque ela não perde tempo para examinar as Escrituras. Para dizer, Deus, eu quero viver isso aqui. Eu quero ter esse tipo de vida, Deus. É esse tipo de vida que eu quero. O quê? Que quando eu for afrontado, eu vou responder com um sorriso. Com brandura, modo de dizer, não é que eu vou tomar um tapa na cara, não, é que as pessoas devem ver em mim a mesma reação que elas teriam, entenda, com Jesus Cristo. Aquela pessoa que talvez está querendo o pecado com você, no fundo ela não está querendo o pecado com você, ela quer ouvir até um não seu. Ela quer ver que existe um homem de Deus, que existe uma mulher de Deus que não aceita pecado, mas talvez não estão vendo. Ah, mas eu sou carne, mas não devia andar na carne. A Bíblia diz, andeis em espírito, e não cumprireis a concupiscência da vossa carne. Mas não quero ficar só nessa área, em todas, que eu acabei de falar, somos provocados, xingados, e a pessoa não espera que você diga assim, ô filho do cão, ô filho do diabo, você que falou isso de mim? Não. A pessoa talvez espera o teu silêncio. Por que ele não falou nada? Porque ele é um covarde? Não. Ele sabe que você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Ele sabe que você não falaria daquele jeito.
Então eles estão esperando isso de nós. O que nós temos para dar para eles? Pedro disse: eu não tenho prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Aí eu falo durante anos, o que ele tinha? Ele tinha a missão dada por ele. Mas não é só levantar o paralítico. Não foi isso só que Jesus mandou. Ele mandou você perdoar para ser perdoado. Entenda? Ele mandou você, lembra? Dar a outra face. Isso quer dizer, quando você é ofendido, você está pronto para receber outra. Mas ele não falou apenas por ele. Ele disse: olha, eu tenho muitas coisas para falar para vocês, não vou falar agora, mas na frente eu vou falar. E falou. Tem gente que está esperando um anjo vir do céu para falar isso. Isso é tão, essa interpretação é tão, vamos dizer assim, maligna, que alguns esperam, que tem gente que teve uma visão do anjo, que o anjo falou para ele, e ele disse: não, o que falou está escrito ali, irmão. Ele termina no Apocalipse dizendo: a ninguém tem que acrescentar nada, nem tirar. Mas tem gente que se acha tão... É aí que surgem, desculpe a expressão, heresias. O missionário escreveu um livro chamado Os Profetas das Grandes Religiões. E você vai ver isso aí, como é que eles descobriram. Teve uma visão que Deus falou para ele que agora era aquilo. Não, o que Jesus falou, que teria outras coisas para falar, foi com Paulo que ele falou, com Pedro, através de Paulo. Dr. T.L. Osborne usa muito isso. Billy Graham também fala desse jeito. É assim: e Deus falou através de Paulo. Nós costumamos dizer assim: e Paulo disse. Não, Deus falou através de Paulo. Era isso. Aí ele fala na frente, entendo o que nós deveríamos de fazer, que é perdoar. Aí você vai ver ser fortalecido, testemunhar, tudo ali. Examine as escrituras. Nós vamos ter muito para dar. Tem muita gente esperando mais de nós, Senhor. Esperando um sorriso, não é apenas esperando uma moedinha, não. Pedro deu algo maior para ele. Pedro devolveu a dignidade para ele. Pedro devolveu em nome de Jesus, cumprindo a missão que Jesus tinha dado. Pedro levou o homem para dentro do templo. Nós temos que trazer as pessoas para dentro do templo. Não adianta só dar uma moeda para eles. Os antigos diziam: não adianta dar só o peixe, tem que dar a vara para pegar o peixe. Tudo bem, isso é bonito também, não é errado, mas nós temos mais. Nós temos uma missão mais preciosa. O quê? Fazer o que Jesus mandou no nome dele. Aí você vai trazer a pessoa para a igreja, para a presença de Deus. Essa pessoa vai louvar a Deus. Tudo isso aconteceu com ele. Ele louvou a Deus, adorou a Deus. Ele foi uma bênção. Agora vamos parar por aqui.